Já que a live tem nosso Pedro Pereira junto, vou aqui trazer essa pergunta de Jorge Henrique. Olha, queria saber de Pedro se alguma outra Série B na história tinha no regulamento que é proibido marcar pênalti para um clube como é esse ano para o Bahia. Pedro, me explique por que ele está trazendo essa pergunta e aí você me traz sua análise. De fato, o Bahia já teve algumas partidas assim com reclamação de arbitragem. E hoje, para mim, foram dois lances em que a reclamação... Tem um que eu até tenho uma certa dúvida, assim, mas... Tem o lance de André, para mim, é bem claro, assim, de pênalti, sabe? Para mim foi muito pênalti aquela ali. A comentarista de arbitragem, que fugiu o nome agora, que estava na transmissão do PNE, Fernanda Colombo, até concordou com a arbitragem, no caso, né? Ela não achou pênalti. Eu não entendi o argumento dela, sinceramente. Assim, eu não entendi. Assim, houve contato, mas não foi suficiente. Assim, houve contato dentro da área, o cara caiu, pênalti. A minha análise é muito simples. Eu tenho uma sensação... Fale, Pedro. Não, é porque Igor mandou uma mensagem interessante, eu já estava até com isso anotado para falar. O Bahia nunca venceu o Guarani no Brinco de Ouro, porém, nesse dia aí que Igor nasceu, o Bahia empatou com o Guarani pelo Campeonato Brasileiro de 88. Depois a gente acabaria até levantando a taça, né? E nesse dia aí, o Bahia venceu nos pênaltis, porque o regulamento do Campeonato de 88 era até meio exótico. Qualquer empate, ele era seguido de uma cobrança de pênalti. Quem ganhava a cobrança de pênalti levava um pontinho a mais. Os dois times ganhavam o ponto do empate e o vencedor da disputa de pênalti garantia um pontinho extra. Então, o Bahia nunca venceu no Brinco de Ouro com esse asterisco aí do dia do nascimento de nosso Igor. Então, já temos assim uma certa história de meio triunfo no Brinco de Ouro. E hoje a gente conseguiu vencer nos 90 minutos mesmo. Mas enfim, a gente estava falando de arbitragem, né? E eu coloquei mais cedo no Twitter várias antizicas pro Bahia vencer esse jogo, né? Falei desse lance do Brinco de Ouro e tal, o próprio Guarani, campeão contra o Guarani. E tinha um detalhe que eu não contei porque eu fiquei com medo de ser a zica, né? O histórico do Bahia com o Bruno Arleu de Araújo no apito, ele é extremamente positivo. A gente só perdeu um jogo, foram uns 15, assim. E ele apitou vários jogos de Série A do Bahia e tal. É bem positivo mesmo. Ele só perdeu do Inter no ano passado, um jogo 2-0 lá no Beira-Rio. Foi a única derrota do Bahia com o Bruno Arleu de Araújo no apito. E hoje, por pouco, ele não contribuiu para que a gente não... aliás, ele não contribuiu, né? Tipo, ele deixou de marcar 2 pênaltis, mas por pouco a gente não teria motivos para se queixar dele. O primeiro pênalti foi um lance de mão, não é isso? Que a bola bate no chão e acaba batendo na mão do zagueiro do Guarani. Vá lá, eu até entendi mais o argumento da comentária de arbitragem, Fernanda Colombo. Ela disse que o jogador estava com um movimento natural da mão ali e tal. Mas eu já vi muito pênalti. E resvalou nele. Isso. Mas eu já vi muito pênalti sendo marcado desse jeito, tá? Inclusive, contra o Bahia, certamente, se procurar, e certamente tem. Não seria nada incomum ver aquele pênalti sendo marcado. Para mim, o de André, ele é mais fácil de dizer, assim, de cravar que foi pênalti. Para mim, foi muito pênalti aquilo ali. Não sei se Lula também tem essa mesma opinião. Não, quanto ao lance de André, para mim é claríssimo, claríssimo. E quando eu vi a opinião de Fernanda Colombo sobre o segundo pênalti, eu só reforcei a sensação que eu tenho sempre quando alguém da central do apito vai falar, sabe? Se o lance deixa qualquer tipo de margem, eles estão do lado do árbitro. É incrível isso. É uma sensação que eu tenho quase sempre, sabe? Eu dou muita risada com o apelido que deram nas redes de Central do Amigo, né? Central do Amigo. E, assim, o lance de André, para mim, muito pênalti. Eu sequer consegui ver essa margem, tá? De tipo, não foi o suficiente para derrubar. Não, um lance em velocidade, alguém esticou a perna, o outro foi derrubado. Inclusive, derrubar não deveria nem entrar nessa equação, né?
é o suficiente para tirar a bola do adversário. Eu lembro até que teve, rapaz, eu vou lhe falar uma coisa, teve um jogo do Vitória, isso tem bastante tempo, acho que foi 2017, que eu acho que foi Patrick que estava no lance de ataque. E aí ele sofreu uma carga, não lembro qual era o jogo, mas ele sofreu uma carga, ele se desequilibrou todo, não caiu, continuou correndo, mas foi aquela coisa assim, você leva um empurrão, você continua correndo, quase cai, mas não cai, não sei o quê, e aí disseram, não, pô, como ele não caiu, não foi pênalti. Pô, o cara tá com a bola dominada, levou uma carga nas costas, quase cai, mas como ele não caiu, então não foi pênalti. Irmão. É surreal. Provavelmente ele não caiu, mas com certeza prejudicou a sequência dele no lance, sabe? É uma infração, isso é pênalti. E assim, para mim, tranquilamente, o lance de André foi pênalti. O lance da mão, eu não marcaria pênalti, tá? Eu vou abrir a divergência aqui. Não marcaria pênalti o lance da mão, apesar de que eu concordo com a crítica de que no futebol brasileiro, esse tipo de pênalti eu já vi sendo marcado algumas vezes. E esse é um grande problema da arbitragem no futebol brasileiro, tá? Não existe um critério geral. Cada árbitro aplica a regra de uma forma, sabe? E isso acaba causando pequenos desequilíbrios nos campeonatos. Isso é muito ruim, tá? O torcedor do Bahia tem esse incômodo, mas não é desta Série B. Vem da Série A do ano passado. E isso está acumulando, entendeu? O torcedor do Bahia tem a sensação de que talvez, sem aqueles erros de arbitragem do ano passado, talvez o Bahia estivesse na A hoje, sabe? Então, isso para o torcedor do Bahia está chegando em um ponto muito complicado. Foi aliviado hoje porque o Bahia venceu o jogo, né? Mas o lance do pênalti de André é muito claro, incomoda o VAR não ter chamado. E aí eu vou repetir algo que eu já falei aqui uma outra vez. Me incomoda esse processo de inutilização do VAR, tá? Inutilização. Agora, se o árbitro estava no lance perto, viu, então, mesmo que o pênalti tenha sido absurdo, o VAR não chama mais, porque o árbitro viu, estava lá. Isso não existe, gente. Não existe. Se for para o VAR não interferir em lances claros, ele não tem sentido de existir, sabe? Pô, não faz sentido, né? E esse pênalti de André, assim, eu repito, é um lance muito claro, o VAR deveria ter chamado e não tem motivo para não ser marcado pênalti. E ainda sobre a pergunta aí de Jorge, que ele pergunta se é proibido marcar pênalti a favor do Bahia na Série B, já é o quinto jogo que o Bahia reclama de pênalti não marcado, tá? Teve reclamação no jogo contra o CSA, teve reclamação no jogo contra o Ituano, teve reclamação contra a Ponte Preta e contra o Grêmio. Aliás, Ponte Preta e Grêmio, ambos em cima de Ignacio. Acho que é proibido marcar pênalti em Ignacio, especificamente. E contra o Bahia também, a Série B tá um sofrimento grande aí. Essa questão de marcação de pênalti. Aliás, eu nem me lembro qual foi o último pênalti a favor que o Bahia teve. Acho que foi lá em janeiro ainda, no Campeonato Baiano. Logo no início, contra o Bahia de Feira, se eu não me engano. Mas já tem bastante tempo. Se foi contra o Bahia de Feira, foi na estreia do Baiano. Teve um pênalti marcado na estreia do Baiano, com certeza. Que acho que foi até Marcelo Rian converteu. Foi, né? Aí teve um contra o Nirbe também, ambos no Campeonato Baiano. Esse do Nirbe foi aquele que o Lucas Araújo cobrou, perdeu e acabou fazendo no rebote.